Olá, meus amores, estou morrendo de saudade de vocês, mas eu sigo na fé de que em breve isso tudo vai acabar e nós vamos nos encontrar de novo para as nossas aulas, nossa troca de conhecimento, nosso papo, nossas brincadeiras. Até lá, essa foi a forma que nós encontramos para minimizar um pouquinho dessa situação adversa na qual nós estamos inseridos. Então, no nosso último encontro, terminamos o capítulo 3. Trabalhamos com poema, poesia, com esquema de rimas, de métrica. Esse slide corresponde ao capítulo 4 do módulo 1, discurso direto, indireto e indireto livre. Eu coloquei aqui, a metodologia, uma lista na ordem, a sequência que eu vou seguir nesse slide. O que são discursos diretos e indiretos, o discurso direto, o aprofundamento também do discurso indireto e do discurso indireto livre. Do outro lado, do lado direito, vocês vão ver que existem outras leituras. Eu sei que pelo vídeo não dá para clicar no link, mas eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição do canal para que vocês possam acessar. É um gibi da Turma da Mônica. Por que um gibi? Primeiro, porque nós estamos trabalhando com análise do discurso direto e indireto. E segundo, nós estamos de quarentena em casa, por que não ler? Por que não buscar outros filmes, outras visões, né? Então é uma forma também de relaxamento. Então, o discurso direto. Só lembrando que quando nós falamos de discurso, estamos falando geralmente de narrativas. Em outros textos, eu posso ter a presença desse discurso, sim. A gente pode ter a presença desse discurso nas entrevistas. A gente pode ter a presença do discurso em alguns poemas, alguns tipos de poemas, que nós vamos ver mais lá na frente, como as epopeias, por exemplo. E nós podemos ver isso basicamente nos textos narrativos, independente de qual deles, ou conto, ou crônica, ou fábula. O discurso direto, o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. O que seria isso? Tá, professora Leonor conversando com um aluno do 8º ano, narrando. Vem um aluno andando na rua quando de repente tropeçou numa pedra e disse: "Ai meu Deus, como isso doeu". Então, no discurso direto, o narrador ele para a narração para que o próprio personagem fale por si só. O objetivo desse tipo de discurso é transmitir autenticidade e espontaneidade. Assim o narrador se distancia do discurso, não se responsabilizando pelo que é dito. Ou seja, ele dá uma veracidade maior a essa história quando o próprio personagem é que usa a fala dele. Ele provoca um certo tipo de imersão maior no texto. O discurso direto pode ser também utilizado por questões de humildade, para não falar algo que foi dito por um estudioso, por exemplo, como se fosse de sua própria autoria. Nesse caso aqui, eu vou fazer um parêntese. Lá, quando eu comecei o discurso direto, eu disse a vocês que geralmente o discurso direto, indireto, indireto livre são usados em narrativas, mas que também poderiam ser usados em outro texto. Então retomem lá quando nós trabalhamos com notícia. Lembra que durante uma notícia poderia vir a fala de alguém, que geralmente ela vinha entre aspas? Pois então, é nesse caso aí. E essa humildade, ela não vem só no sentido de permitir que o outro fale porque eu sou uma pessoa legal. É humildade no sentido de dar mais importância à pessoa que está falando. Imagine só que se eu estivesse fazendo uma reportagem com um especialista sobre o meio ambiente, eu não ia, durante uma entrevista, falar com minha própria palavra o que o especialista disse. Afinal de contas, ele é o especialista do meio ambiente. Então eu faço o quê? Eu pauso o meu texto e abro espaço para que esse especialista se posicione. O nome disso é lugar de fala.
E aí nós vemos com a característica do discurso direto. Sim, ele tem características e vocês vão saber como identificar ele dentro do texto. Primeira característica: utilização dos verbos da categoria dicende, ou seja, aqueles que têm relação com o verbo dizer, são chamados de verbo de elocução. A saber, falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, entre outros. Normalmente, vocês vão ver esse verbo presente no texto antes da fala do personagem. E Mário disse. Perceberam o verbo aí de elocução? E Júlia se expressou. E Júlia suspirou. 2 pontos. Aí embaixo vem a fala de Júlia, certo? Segunda característica, utilização dos sinais de pontuação, travessão, exclamação, interrogação, 2 pontos, aspas. Vai depender da entonação e da intenção de fala da pessoa, do personagem ou da pessoa que está falando. Eu posso dizer, Hugo está aqui em casa andando atrás de mim. Toda hora ele senta, me olha e diz, 2 pontos, travessão, miau. Esse miau vem com uma exclamação. Não é um miau de pergunta, acredite, quem cria gato sabe quando o gato pergunta alguma coisa. No caso de Hugo foi uma exclamação. Às vezes, poderia ser uma pergunta assim, miau, como quem diz, o que é que você está fazendo aí, mamãe? Pois então, dependendo da entonação que a pessoa usar nessa fala, é que esses sinais de pontuação vão aparecer. A gente abre aí um parêntese para falar da aspas. Às vezes, o discurso direto, o mais comum, é ele vir com 2 pontos e na linha de baixo você colocar um travessão e usar a fala do personagem. Só que às vezes, dentro de um texto, pode acontecer também de não haver esses 2 pontos e esse travessão. Então, como é que esse personagem vai se posicionar? O autor chega lá e bota 2 aspas nessa fala. É o que acontece, por exemplo, nas notícias e reportagens. Pode acontecer na narrativa? Sim, claro que pode. Principalmente se o narrador for observador. Ele está ali contando a alguém alguma coisa que aconteceu e de repente ele vai reproduzir na íntegra a fala exatamente como a pessoa que faz parte da história falou. Ele pode chegar no texto escrito e colocar 2 aspas para indicar que aquela dali é realmente a fala dita pelo personagem. Então, essa aspas ela serve para isso. Eu posso colocar aspa quando eu tiver travessão? Não. Ou você vai usar 2 pontos e embaixo travessão, ou você vai usar a estrutura da aspas, certo? Terceira característica, a inserção do discurso no meio do texto, não necessariamente numa linha isolada. Acontece com a aspas. Quando você usa os 2 pontos e o travessão, você colocou os 2 pontos em cima, o travessão começa na linha de baixo. Só lembrando, quem foi meu de redação no ano passado, quando vocês estiverem produzindo o texto, isso vai para o professor Jefferson, também ele já deve ter comentado isso na sala com vocês, porque conta ponto, certo? Quando nós estamos fazendo um texto narrativo em discurso direto, que você colocou lá 2 pontos, e o personagem disse 2 pontos, e vocês vão começar a fala do personagem embaixo com o travessão, esse travessão sempre faz um novo parágrafo. Então vocês precisam dar aquele recuo da margem. Vocês não podem dizer e o personagem disse colocar 2 pontos e botar o travessão na mesma linha, não. Essa fala ela precisa estar na próxima linha e esse travessão ele não cola com a linha lá de início da caixinha de texto, não. Ele precisa do espaçamento da margem, certo? No caso da terceira característica, a inserção do discurso no meio do texto, não necessariamente numa linha isolada, acontece quando a gente usa aspas. Às vezes você está contando ali uma história e vai inserir no meio da sua narrativa aquela fala. Então você não vai botar 2 pontos de travessão. O que é que você faz? Você coloca ali no meio da fala, no meio da sua narrativa, a fala do personagem, entre aspas, e segue a sua narrativa. Eu poderia, por exemplo, no exemplo que eu dei de Hugo lá na frente, dizer assim, Hugo acabou de entrar aqui, sentou no chão, me olhou, abre aspas, miau, fecha aspas,
certo? E seguir, mas ele não queria nada, apenas saber o que eu estava fazendo. Então o miau de Hugo, ele já não entra como uma nova fala, ele fica no meio da minha narrativa, marcado entre aspas. Acontece também na notícia ou na reportagem. Você está ali falando sobre alguma coisa específica, lá no meio você insere a fala do especialista ou da pessoa que está, né, do lugar, que está no lugar de fala dela, fecha aspas, segue a reportagem. Por que as notícias fazem isso? Porque isso enriquece o texto. Quando você faz um texto sobre meio ambiente ou sobre solidariedade, por exemplo, ou faz um texto sobre ciência médica. Vamos falar hoje sobre problemas do coração. Aí você chama um cardiologista, é diferente de eu, por exemplo, que sou professora, falar de uma questão cardíaca. Mas um médico, ele vai falar disso com muito mais propriedade do que eu. Então, inserir a fala desse médico enriquece o meu texto, porque mostra o quê? Que eu sou uma pessoa preocupada com a pesquisa, de ouvir a opinião, de embasar tudo que está sendo dito naquele texto. É para isso que essa fala funciona. Aí eu dei os exemplos do discurso, porque eu falando ele fica solto. Vocês vendo o exemplo fica muito melhor. No modelo 1 tem assim: os formados repetiam: prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade, fecha aspas. Vocês perceberam que nesse caso não há outra versão? É só aspa? Pois bem, eu poderia usar aí um segundo modelo. Modelo 2. O réu afirmou: sou inocente. Percebam que quando não tem o travessão, mesmo usando aspas, ele pode botar na mesma linha. Não é? Tanto você pode colocar o réu afirmou e colocar na linha de baixo, como você pode colocar logo em seguida, entre aspas, no caso desse uso aí. Já no modelo 3, percebam que, querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. 2 pontos, e aí na linha de baixo, ó, alô, quem fala? Quem responde, já começa um novo parágrafo. Reparem que ele está embaixo de onde começa bom dia. Com quem quer falar, tracinho, respondeu com tom de simpatia. E aí tem um outro detalhe que eu quero que vocês prestem atenção também. Repare que a explicação de quem está falando não necessariamente precisa vir antes da fala. Quando eu digo, querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar, eu estou me referindo ao personagem que fala primeiro. Alô, quem fala? Embaixo, um segundo personagem responde, bom dia. Com quem quer falar? Repare que essa explicação eu não precisei começar um novo parágrafo embaixo para explicar. Eu fiz o quê? Eu coloquei um hífen aí e respondeu com tom de simpatia. Certo? Esses são os exemplos de discurso direto. O discurso indireto, ele já vem num outro processo, numa outra construção. No discurso indireto, o narrador da história interfere na fala do personagem, preferindo suas palavras. Aqui não encontramos as próprias palavras do personagem. Lembra do miau de Hugo, lá do discurso direto? Eu disse a vocês, eu estava aqui, Hugo entrou, sentou, me olhou. 2 pontos, travessão, miau. Nesse caso, se eu fosse usar um discurso direto, a colocação, a entonação desses verbos e da minha narrativa seria diferente. Eu diria a vocês, eu estava aqui gravando minha aula, Hugo entrou, olhou para mim, me deu um miau e saiu. Perceberam a diferença? Não foi Hugo que deu o miau. Ele entrou, deu miau e saiu. Sou eu reproduzindo a fala de Hugo. Isso é o discurso indireto. Nas características do discurso indireto, nós vamos ter o discurso é narrado em terceira pessoa. Perceba que no discurso direto, Hugo entrou no quarto, sentou, me olhou. 2 pontos, travessão, miau. Foi Hugo quem miou, certo? Quando eu digo Hugo entrou no quarto, sentou, me olhou, deu miau e saiu, percebam esse verbo.
Ou, para ficar mais claro, eu vim andando na rua, não agora porque nós estamos de quarentena, no outro momento. Eu vim andando na rua, vi Alan e ele me disse: "Oi, Léa, como vai você? Estou com saudades. Quanto tempo eu não te vejo?" Olha a diferença agora para o discurso indireto. Eu vim andando na rua, de repente eu encontrei Alan. Ele me disse que estava com saudade, que já tinha muito tempo que não me via. Perceberam a diferença da colocação verbal, da construção desse texto, desse discurso? É exatamente isso, o discurso é narrado em terceira pessoa. Algumas vezes são utilizados verbos de elocução, por exemplo, falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar. Contudo, não há a utilização do travessão, pois geralmente as orações são subordinadas, ou seja, depende de outras orações, o que pode ser marcado através da conjunção que, verbo mais que. Abri um adendo, vocês vão trabalhar comigo em língua portuguesa, período composto um pouquinho mais lá na frente, período composto por coordenação e por subordinação. De qualquer forma, no próximo material eu já deixo para vocês uma listinha, quando eu passar as atividades, eu vou enviar para vocês uma listinha com as conjunções. Geralmente são que e se, mas as adverbiais tem algumas outras, eu passo para vocês depois, certo? Então, a gente volta, por exemplo, de Alan. Eu vim andando na rua, me bati com Alan e ele me disse que não me via há muito tempo e que estava sentindo saudade. Perceberam? Ele me disse, não tem lá, Alan, então Alan disse, : que saudade, é bom te ver. Perceberam a diferença? E aí vem os exemplos do discurso indireto. O primeiro exemplo: os formados repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar os seus semelhantes com firmeza e honestidade. Eu não precisei botar : nem fazer uso do travessão. Olha, o próprio narrador reproduz a fala dos formados. Os formados repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. Existe a presença do verbo na terceira pessoa. Eles repetiam, eles iriam. Se esse discurso tivesse direto, ele ficaria como: os formados repetiam, : aí você tira a presença da conjunção que. Os formados repetiam, : travessão. Nós vamos cumprir nossos deveres e respeitar nossos semelhantes com firmeza e honestidade. Esse discurso sai da terceira pessoa e entra na primeira do plural, certo? Esse é o primeiro exemplo. No segundo exemplo, nós temos aqui: querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar, cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu. Cumprimentou, ficou faltando o me perdoem, e perguntou com tom de simpatia com quem a pessoa iria falar. Repare que o narrador, ele assume a voz dos dois personagens e o verbo está em terceira pessoa. Se por um acaso eu passasse esse discurso para o discurso direto, ficaria: querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar, : olá, quem está falando? Do outro lado da linha, alguém respondeu, : travessão. Olá também. Com tom de simpatia, abre aí o hífenzinho. Com quem você quer falar? Certo? Então, a estruturação do discurso indireto é bem diferente. Já o discurso indireto livre, há uma fusão dos tipos de discurso direto e indireto, ou seja, há ao mesmo tempo intervenções do narrador, como também há a fala dos personagens. Não existem marcas que mostrem a mudança do discurso, por isso as falas dos personagens e do narrador, que sabe tudo o que se passa no pensamento dos personagens, podem ser confundidas. Tem um livro que isso fica bem claro, que se chama A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Tem um outro livro também, mas esse é um pouquinho maior e ele demanda um pouco mais de aprofundamento de leitura. Eu não sei se vocês encarariam
o bicho, né, que se chama 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Eu já comentei esse livro algumas vezes com vocês na sala. Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, um livro que eu amo de paixão. Vai virar série na Netflix, mas o livro realmente é uma leitura maravilhosa, né? Eu espero que um dia vocês tenham a oportunidade de pegar esse livro para ler. Vocês vão ver que quando esse discurso é indireto livre, às vezes você se perde na construção do discurso indireto, que é onde o narrador está falando pelo personagem, e no momento que esse próprio personagem fala por ele mesmo. Às vezes rola uma transição ali e você tem que estar bem esperto para ter essa sacada. No discurso indireto livre, me perdoem, existem a liberdade sintática. O que é isso? A função das palavras dentro da frase, elas são mais livres. Você não se atém tanto à questão dessa construção, dessa ordem. A aderência do narrador ao personagem é quando você não sabe aonde termina o narrador e aonde começa o personagem, nem vice-versa. É o que acontece na Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que vocês devem trabalhar comigo no ensino médio, lá no primeiro, segundo ano do ensino médio, né? É a história de Rodrigo. Clarice Lispector começa o livro incorporando Rodrigo, depois Rodrigo incorpora Macabeia e você não sabe, se não for atento, aonde começa um e termina o outro, né? Por exemplo, amanheceu chovendo, bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão. Essa separação do N que deveria estar em cima foi por conta da formatação do PowerPoint. Só deixando claro que assistindo não se separa a sílaba desse jeito, tá? Ele fica em cima. Foi na hora da formatação. Então, amanheceu chovendo, bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão. Reparem que a fala do narrador tá mais clarinha, a fala do personagem tá em negrito, tá destacado aí. Nesse caso não tem travessão, não tem aspa, não tem nada, não. Porque você não sabe aonde começa um, nem onde termina o outro. É quando o narrador e o personagem se fundem numa mesma história. E por que os narradores fazem isso, Colocam os personagens assim, se misturando com eles, para dar uma imersão maior ao texto, dar uma veracidade maior ao texto. Quando o narrador ele precisa ao mesmo tempo narrar a história e permite que o discurso dele se funda com o discurso do personagem, a imersão nesse texto é maior. Aquele livro que a gente pega para ler, começa ali, ó, e você se identifica tanto com aquele personagem, ou você vê tanta vida naquele personagem, que quando o livro acaba, você fica com aquela sensação de que alguém que você gostava muito e conhecia foi embora. Porque você se inseriu tanto na história. Quando o livro acaba, parece que fica um vazio, parece que você volta para a realidade de repente e pensa assim, meu Deus, quem é que nunca pegou um livro desse para ler, que gostou tanto, que ficou inserido naquela história? É basicamente o que acontece nesse discurso, o que acontece na Hora da Estrela de Clarice Lispector. Quando você termina o livro, você pensa, rapaz, o que foi isso? É essa sensação que esse discurso provoca, certo? Então, meus amores, discurso direto, indireto e indireto livre é um assunto assim, curtinho mesmo, certo? Eu criei um e-mail, falecomprovleonor@hotmail.com. É o canal que eu tenho com vocês para que vocês me mandem dúvidas, que vocês me mandem as atividades, que vocês me mandem sugestões, não é? Eu fiquei com dúvida em tal ponto do assunto, você poderia me explicar melhor? Com o maior prazer. Então, esse e-mail, falecomprovleonor@hotmail.com, é o nosso canal, é onde eu estou ali disponível para atender todas as dúvidas. Então, galera, próximo áudio vai ser capítulo 5. Até lá, nós vamos fazer as atividades, eu vou corrigir essas atividades para vocês, mandar esses gabaritos. Vou esperar que vocês me enviem as dúvidas para que eu possa tirar também, para que eu possa auxiliar vocês nesses estudos. E eu espero que vocês também tirem um momento dessa quarentena para ler, para estar com a família de vocês, quem mora com vocês dentro da mesma residência,
certo? Assistir um filme, fazer outras leituras. E agora que eu sei que vocês estão de quarentena e derrubando a plataforma da Netflix, ou vendo muito vídeo no YouTube, ou navegando por vários outros, streams, eu quero que vocês comecem a analisar os discursos que estão presentes. Se ele é direto, se ele é indireto. Peguei um livro bem legal para ler nessa quarentena. Qual foi o discurso que ele usou? Tem algum traço de discurso indireto livre? Ou esse discurso foi totalmente direto, ou esse discurso foi indireto? Comece a marcar, me contem se vocês gostaram, me indiquem livros também, tá? Um beijão e até a próxima aula.